Shalom. Então, hoje nós vamos estudar o capítulo 30, que está dentro da Parashá 51, que vai do verso 1 até o seu final, quer dizer, o capítulo todo. Tem por tema misericórdia para quem se arrepende e também fala dentro desse contexto sobre vida e morte. Vamos iniciar aqui com a leitura desse primeiro versículo, que diz assim: quando te sobrevierem todas essas coisas, a bênção ou a maldição que propus diante de ti, e te recordares delas dentre todas as nações, para onde o Senhor teu Deus te houver lançado, e te converteres ao Senhor teu Deus, e obedecerdes a sua voz, conforme tudo o que eu te ordeno hoje, tu e teus filhos, de todo o teu coração e de toda a tua alma, o Senhor teu Deus te fará voltar do teu cativeiro e se compadecerá de ti e tornará a juntar-te dentre todos os povos entre os quais te houver espalhado o Senhor teu Deus, ainda que o teu desterro tenha sido para a extremidade do céu, desde ali te ajuntará o Senhor teu Deus, e dali te tomará. O Senhor teu Deus te trará a terra que teus pais possuíram, e a possuirá, e te fará bem, e te multiplicará mais do que os teus pais. Vamos parar aqui e vamos meditar aqui. Aqui o Eterno está falando do arrependimento, do retorno. Para o quê? Os seus preceitos. Isso quer dizer o quê? Quando eu caminho fora dos preceitos, os mandamentos positivos e negativos, ou seja, o faça e o não faça, eu estou longe. Eu não estou andando no centro da vontade do Eterno. E o que acontece quando eu não ando no centro da vontade do Deus poderoso? Aí que está a grande questão, porque ele propôs bênção e maldição. Bênção, obedecendo. Maldição, a desobediência. Só que há consequências sobre as nossas vidas quando não obedecemos. Então, qual é essa consequência? Está aqui no próprio versículo. Está aqui no próprio versículo. Bem aqui, quer ver? O Senhor... Calma aí. Vamos botar aqui para ficar bem certinho. Ele diz te converter, tal. Aí aqui no verso 4, ele diz assim: ainda que o teu desterro, esta palavra desterro, ela significa ato ou efeito de desterrar, expulsão da terra natal, degredo, exílio, jus, pena, que obriga o réu a permanecer em determinado lugar. Preste atenção, essa determinação do Eterno de propor bênção e maldição, ela não fica somente no âmbito da terra. Ela entra no campo espiritual. Por que eu digo isso? Porque aqui ele diz a seguinte coisa no verso: ao teu desterro tenha sido para a extremidade do céu. Quando ele fala céu aqui, são as regiões celestiais. Ou seja, a minha plantação aqui sendo ruim, eu não vou ser lançado para junto do povo, mas eu vou para um lugar onde há sofrimento. A maldição vai me acompanhar nessa caminhada. E aí, você vai ficar sofrendo eternamente? Não. Porque o próprio Deus, ele vai dizendo assim, ó,
desde ali te ajuntará o Senhor teu Deus e dali te tornará, ou seja, ele vai trazer de volta, ou seja, quando a pessoa se arrepender, aí a grande misericórdia do Eterno, mesmo que ela esteja nas regiões celestiais, ela será restaurada ao povo de Israel. Isso quebra com o preceito do inferno, isso quebra com esse preceito que as pessoas têm. Então, nessa região celestial, porque a matéria fica na terra, o corpo vai para o pó, mas o espírito volta para o eterno. Só que tem dois caminhos. O caminho da bênção, que é congregando com o povo do Senhor, e o caminho da dor, da maldição. Mas mesmo dentro da maldição, ele diz, se esse povo se lembrar, ou seja, ele está dizendo que quem passa para o outro lado também continua consciente. Continua trabalhando, só que não a nível material. Isso aí eu não tenho entendimento, não sei como é essa situação, mas eu sei que continua, porque aqui está dizendo que desde lá do desterro no céu, ou seja, você foi exilado do povo de Israel pelas imundícias da desobediência à Torá. Mas quando você se lembrar da Torá e do Deus vivo, o que vai acontecer? E se arrepender, ou seja, isso é uma atitude minha, não do meu corpo, porque o corpo vai para o pó, mas eu como espírito, aí, quando eu me arrepender e me converter, o Senhor me traz de volta para o seu povo. Por isso que eu estou dizendo que esse estudo do 30 era muito profundo. Por quê? Porque ele está nos mostrando como é que a coisa acontece, não somente na terra, mas depois que passa. E daí nós temos o temor e o tremor diante do Todo-Poderoso, porque você pode ir para essa região, e lá vai sofrer mesmo, vai gemer mesmo, até se arrepender. Só que o gemido vai aumentar cada dia mais, porque segundo a Torá, o Senhor vai provando, vai botando mais pesado, até que a pessoa não tenha força por si e se arrependa para retornar ao caminho do Senhor. Então, esse desterro que ele vai tirar, vai trazer de volta do exílio, vai acontecer nos dois planos, na terra dos viventes e nas regiões celestiais. Olha que coisa linda. Nos dois planos. Se você quiser, pode botar duas casas, a casa material e a casa espiritual. Como o pessoal está na moda, falar das duas casas de Israel, eu posso falar dessas duas casas. A casa material, onde eu habito nesse corpo, e a casa espiritual. Porque quando o homem morre, o espírito volta para Deus, e Deus não está na matéria. Deus está em todo lugar, Deus está presente, tudo bem, mas Deus não é matéria. Nós voltamos para o eterno, só que tem dois caminhos. Por isso, quando Moshe morre, vai congregar com o seu povo. Qual o povo? Obediente à Torá. E quando os outros morrem, eles vão para onde? Junto daquele povo que negócio. Agora, mesmo lá, ainda há arrependimento. Mesmo lá, ainda há arrependimento. E aquela criatura que foi para lá pode retornar. Por isso o estudo da Torá, ele não fica aqui. Ele nos acompanha para a eternidade. Por isso que eu posso afirmar que a Torá ela é eterna. É imutável. E por isso eu posso falar que essa questão da maldição da bênção não vem de nenhuma outra entidade. Não vem. Aquilo ali obedeceu a bênção, desobedeceu, sofre as consequências. Então, nós precisamos estar nos colocando na posição que o Eterno quer. E vai mais, ó. O Senhor teu Deus te trará da terra que teus pais possuíram e possuirá, e te fará bem e te multiplicará mais do que os teus pais. E também o Senhor teu Deus circuncidará o teu coração e o coração da tua descendência, a fim de que ames o Senhor teu Deus de todo o teu coração e de toda a tua alma. O que ele está dizendo aqui, circuncidar o coração? Se está nessa região celestial, Mário, que não é material, aí eu pergunto, o que vem a ser esse coração? Porque o Espírito não tem coração.
Mas aqui o coração está representando o quê? Os seus sentimentos, o seu caráter. Então aqui o Senhor vai circuncidar. O que seria circuncidar? Esse coração ser o quê? Mudado. Pelo arrependimento, ele muda. Ao invés de andar no caminho errôneo, ele começa a andar no caminho que o Eterno determinou. Então ali está sendo circuncidado. E todas as vezes que nós mudamos, fazemos a techuvá, o retorno para o Eterno, nós circuncidamos os nossos corações. Para andarmos em concordância com a Torá. Em concordância com aquilo que o Eterno nos colocou para fazermos. Então aqui você está vendo que essa circuncisão do coração, no sentimento, no caráter da pessoa, ela é uma obra que só começa com arrependimento. E a pessoa tem que fazer por onde ter essa circuncisão do coração. Como? Se arrependendo. E a gente pode ver isso em 2 Crônicas 7,14. Arrependeu, alcança misericórdia. Então, para alcançar misericórdia, eu tenho que me arrepender dos erros que cometi e começar a andar retamente diante de Deus. Porque se eu não andar retamente, eu sou colocado em exílio. Porque os semelhantes se atraem. Quem é mau se une com quem é mau, e quem é bom se une com quem é bom. Quem pensa no Eterno anda com quem pensa no Eterno, e quem pensa em fazer besteira anda com quem pensa em fazer besteira. Então aqui, o Eterno está mostrando para a gente aquilo que eu venho falando aqui na Beit há muito tempo. Há muito tempo. Que nós temos que fazer por merecer aonde nós vamos estar. E como nós vamos estar? Quando nós ficamos muito preocupados com as pessoas que estão à volta, os outros cultos, as outras, nós perdemos o foco. E nós não estamos aqui a passeio. Nós estamos aqui para cumprir a determinação do Eterno. É Ele que nos colocou aqui. E Ele nos propõe caminhos para nós seguirmos. E nos deu livre-arbítrio para escolher. E essa escolha não fica tão somente no campo material. Ela segue. Ela segue e as obras nos seguirão. As bênçãos nos seguirão aqui e quando passamos para o outro lado. Porque quando nós formos apresentar, quando for abrir o livro da nossa vida, vai ser apresentado ali as nossas obras. E nós vamos receber o galardão segundo as obras. Está escrito na palavra. Então, se vamos receber, não somente aqui, mas quando nós passamos, porque o julgamento é no espírito, não é na carne. A carne não pode fazer nada se o espírito não desejar e praticar com ela. Aí a pessoa diz, a carne é fraca. Não, é o espírito que é sem vergonha. É a pessoa, é a persona, é a criatura pensante, racional, que gosta de fazer o que é errado. Gosta de apontar e julgar, mas não gosta de praticar a palavra. Então, a gente se coloca no exílio quando desobedecemos, quando andamos de qualquer maneira, e nos colocamos na posição quando nós fazemos a vontade do Eterno. Quer fazer alguma pergunta, Mário? Quando você falou das obras que nós praticamos, é o quê? Ah, isso é só para mim? Eu tenho que então ficar só para mim? Não. Eu tenho que falar do Eterno. Eu tenho que falar do Eterno. Mas isso eu tenho que falar, saber me expressar com a pessoa. Se ela perguntar, se a pessoa está achando que está certa, indo naquela direção, e eu estou vendo que ela indo naquela direção, ela vai cair naquele abismo, eu vou me omitir, eu vou ficar quieto, eu não vou falar nada, aí entra as obras. Qual é a minha obra? É falar para aquela pessoa que aquela direção que ela está indo, ela vai acabar caindo naquele abismo, para ela se desviar daquele abismo.
Agora, posso colocar uma coisa? Deixa eu concluir. Termina. Então, o que acontece? Essas são as obras. Eu falar do eterno. Eu falar do eterno. Não ficar vendo defeito de A, de B e de C. Nada disso. Não estou falando nada disso. Não estou falando isso. Não estou falando isso. Estou falando o seguinte: a pessoa, mostrar a ela o caminho correto que ela tem que ir. A opção, o livre-arbítrio dela. Ela que vai aceitar. Se ela acha, examine as escrituras, examine a Torá, examine os profetas. Além da Torá, os profetas também. E manda. Então, é só parar e pensar, fazer uma reflexão. O Lucas, ele não era judeu. Ele era o único que era gentil, que era goim. Então, o que acontece? Ele fala, Lucas fala, em Torá, fala, em Neviins e Ketuvins. Então, o que acontece? Então, se a pessoa pergunta, se você vê, você tem que falar. Essas, na minha concepção, na minha visão, essas são as obras. Sim. Você tem que falar da verdade. Sim. Como eu falei em Romanos 8, conhecereis a verdade vos libertará. Que verdade é essa? Mas a opção, Shabbat Shalom. Shabbat Shalom. A opção é da pessoa. A pessoa que escolhe. Pois é, Mário. Mas está escrito também na palavra, de que adianta ganhar o mundo e perder a tua alma? Volto a dizer, os preceitos do Eterno é para você. As pessoas têm que olhar em você as boas obras. Não é você dizer para ela o que ela tem que fazer, o negócio, ou instruir. Não. Ela tem. Não sei o que você não falou, mas eu estou colocando isso para não ter dúvida. Você tem que olhar para você. Examine-se, pois, o homem a si mesmo. Eu não tenho que achar que eu sou o caminho para a pessoa, não. Eu tenho que andar no caminho e a pessoa vê em mim um caminho. Eu tenho que dar o testemunho. Um testemunho vale mais do que 1000 palavras. Às vezes eu estou falando para uma pessoa fazer uma coisa que eu ainda não faço. A minha autoridade só está quando eu falo aquilo e já pratico. E o Eterno diz que olhou dos altos céus, olhou para a terra e não viu um justo sequer. Não viu. Então, hoje aqui, Shabat, sábado, estamos estudando a palavra. Quem vier é beneficiado pelo estudo e esse vai ter menos perspectiva de errar do que aquele que não veio. Entende isso? Mas eu não posso ir na casa de cada um trazer para cá, não. Isso é uma atitude das pessoas. Agora, aqueles que não conhecem, ele tem que olhar em você um testemunho forte, para que ele possa chegar em você. E quando chegar em você, chegar na Torá. Porque também está escrito que nós somos cartas vivas do Eterno aqui na Terra. E as pessoas têm que ler em nós. Nós somos a carta. Eles têm que ler em nós. Como é que ele vai ler em nós, Zé? As nossas atitudes, as palavras que falamos, o nosso posicionamento diante dos problemas. Porque se eu não estiver andando conforme a Torá, eu posso falar os versículos, posso citar os estudiosos, os teólogos, e não vai adiantar absolutamente nada. Se eu quero ver uma mudança no mundo, e se eu quero ver uma mudança nas pessoas que estão à minha volta, o primeiro a mudar somos nós. Porque nós não temos esse poder de mudar ninguém. As pessoas, ela anda, observa, e elas vão, na observação daquela pessoa andando integramente, ela vai se aproximar, porque você se torna uma luz. E as pessoas estão buscando a luz. E quando ela chega até você, pelo seu testemunho, pela maneira de você falar, sem precisar falar da Torá, ela já vai começar a deslumbrar um caminho diferente. Aí, quando ela vier pedir um conselho, você não impõe, não precisa dizer nem da Torá. Você dá o princípio e deixa ela. E ela vai fazer conforme aquilo que ela está vendo na tua vida. Esclarecer os outros é nós vivermos aquilo que nós falamos.
Não é eu pegar lá um versículo da Bíblia e dizer para a pessoa, olha, você tem que fazer assim porque aqui está escrito. Não. Ela tem que ver aquilo escrito nas suas atitudes. Essa é a diferença. O lugar de estudo é aqui na Beit. Está aberto. Vem quem quer. Se a pessoa não tem interesse de chegar aqui para estudar, eu não posso fazer nada por ela. Eu estou vendo que ela está indo para o abismo. Ela vai aprender na dor. Não foi proposto 2 caminhos? Eu preferi o caminho do eterno, por isso eu vim para a casa dele. E esse caminho está proposto a todo ser humano que nasceu. Porque dentro deles tem intuitivamente o entendimento de Deus. Até aquele que se coloca como ateu. Eu não entendi uma coisa. O que você não entendeu? Estou aqui para aprender e quero aprender. Se eu espero, a porta da mente está aberta. Se eu fico só esperando, se eu fico esperando só a pessoa vir, e eu tenho uma oportunidade, se eu tenho uma oportunidade de falar da Torá, de falar do eterno, não com vaidade, não com ego, não querendo se exibir, Sim. Nada disso, tira isso, eu não estou falando isso, que vaidade, nada disso, nada que não agrada o eterno, eu quero fazer coisas que agradam ao eterno, não para mim querer mostrar para a pessoa, para o irmão, que eu sei que eu não sei. Que eu já não sei nada. Estou aprendendo. Eu estou caminhando, estou aprendendo. Mas se eu fico esperando, só a porta da mente está aberta. E eu tenho a oportunidade de falar para a pessoa, eu vou ficar quieto. Essa oportunidade chegou até você ou você criou a oportunidade? Volto a dizer, Deus não precisa de ajuda de homem. Não, eu gostei disso. Deus não precisa. Não. Essa oportunidade chegou a você? Ou você criou ela? Não, eu gostei disso. Por quê? Porque eu não posso falar para Ana, eu não posso falar para eu tenho que falar por mim. Eu, Mário. Isso chegou comigo. Essa oportunidade chegou a mim. Eu criei. Como falou? Essa oportunidade. Foi você que criou a oportunidade ou foi Deus que trouxe a pessoa? Volto a dizer, Deus conhece todas as criaturas, sabe o caminho de cada uma delas, tanto deitar como levantar. Então, se a pessoa tem a sua mente obstinada no mal, não adianta você falar. Ela, por ter a mente obstinada, cauterizada em determinada filosofia de vida, não adianta tu falar, é minha missão, minha função, não adianta. Mas como você disse, bênção e maldição. Sim. Bênção e maldição. É para quem? Essa bênção e maldição é a atitude, são as consequências que eu praticar, que eu fizer. E o que você tem a ver com o outro? O que eu fizer. Estou falando, não estou tirando fora. Sim. Não estou tirando fora. Sim. As maldições, as bênçãos e a maldição são a minha atitude, que vai dizer se eu estou conectado com o eterno, se eu estou desconectado com o eterno. Perfeito. E o que acontece? Se eu estiver conectado com o eterno, o que é bênção? Bênção, no dicionário bíblico, diz que é a favor divino. Bênção, transferência de poder. Então, o que acontece? As bênçãos, se eu estiver conectado com ele, vão vir. Se eu estiver desconectado com ele, as maldições vão vir. Então, o que acontece? Mas eu posso estar conectado com ele e a maldição vir. Sim. Ele pode, tudo é ele. É prova. É prova. Perfeito. Agora, o que isso é a sua relação com Deus. É o que eu estou tentando tirar da tua mente a culpa da pessoa cometer o erro. Eu não tenho culpa nenhuma se o meu filho andar de qualquer maneira. A Beit está aberta, ele vem se quiser. Nem o meu filho eu obrigo a vir aqui. Vem se quiser. Se para ele aprender vai precisar passar pela dor, bendito seja o nome do Senhor. É isso que eu quero dizer para você. Todos virão, como foi lido aqui, eu falei aqui. Seja aqui na terra, ou seja no outro lado. As regiões celestiais. Eu estou dando esse nome região celestial para diferenciar
campo material do campo espiritual, onde está o espírito. Então, quando você morre, volta, tem dois caminhos: ranger de dente ou amor. Se não aprender aqui, meu amigo, vai lá, e lá vai gemer. E só depois de se arrepender que volta. Então não adianta ficar apontando o caminho. Porque quem tem que se arrepender é a pessoa, não é você. Você vai dar conta das suas obras. E qual é a tua obra? É apontar o caminho para os outros? Não. É você ser o caminho. Por isso que Yeshua disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ele era o caminho. Ele deixou o exemplo. Segue quem quer. Agora, a caminhada do Mário é particular do Mário. Ninguém vai ser abençoado pelo Mário. O Mário vai receber o galardão da caminhada do Mário. E se o Mário morrer, diz a palavra que o pecado do pai não cai sobre o filho, nem do filho sobre o pai. Então não há transferência. Verdade. Então, como eles estão transferindo o pecado nosso para Yeshua? Yeshua responde por si. Verdade. O único que perdoa pecado é o Eterno, ele já deixou na palavra. Alcança a misericórdia quando você se arrepende, não precisa morrer ninguém. E volta para o caminho. Começa a andar segundo a Torá. Por isso nós dormimos e acordamos e permanecemos nesse negócio, porque o dia que passou já não tem mais efeito na tua vida. O que tem efeito na tua vida é o presente, que pode ou não mudar o seu futuro de maneira boa ou ruim. Boa, se andar na obediência. Ruim, se eu andar contra. Agora, o que eu tenho a ver com a vida do outro? Eu não tenho nada a ver com a vida da minha esposa. Ela tem que lutar por ela. Ela tem que buscar por ela. O meu filho tem que buscar por ele. O meu vizinho tem que buscar por ele. E eles vão para o lugar que eles gostam. Se o cara é promíscuo, ele vai para o lugar da promiscuidade. Agora, se o cara é religioso, ele vai caminhar até chegar onde o Eterno quer que ele chegue. Os caminhos foram propostos por Deus, não por nós. E ele propôs o caminho a todas as criaturas antes de nascer. E eu afirmo isso segundo a palavra. Por quê? Ô Jeremias, antes que você fosse substância, ou seja, antes do esperma alcançar o óvulo, eu te conheci, te nomeei e te dei as nações por profeta. Então o caminho é proposto para a terra. Agora, você tem o livre-arbítrio, ser profeta ou ser um profano. Ser um Jeremias ou ser Balaão. Não é o sacerdote a chegar. O pai tem uma responsabilidade com o filho, de estar dando exemplo, ensinando e orientando. Mas a atitude, o posicionamento e o caminhar pertence ao filho. O meu vizinho pode me ver, mas a caminhada é dele. Se ele achar que na vida dele tem alguma coisa que está dando errado, e ele chegar para você, você fala: ó, nessa situação que você passou, eu fiz assim, deu certo. Não sei se vai dar certo contigo. Aí a pessoa, você vê, se for bom, você usa, se for ruim, esquece. Porque tem coisas que eu consigo fazer e você não consegue, Mário. E tem coisas que o Mário consegue fazer e eu não consigo. E nem por isso eu estou perdendo tempo. Nem por isso. Então, volto a dizer, comece a fixar em si. As outras pessoas é que você vai esquecer. Ame. Deixe o teu amor influenciar as pessoas. Não é as palavras, não, é o sentimento. Ore pela pessoa. Deus, continua abençoando essa vida. Interceda por elas. Mas esse negócio de apontar caminho, eu tenho que ter muita firmeza para apontar caminho. Porque se eu falar para a pessoa andar de um jeito e lá na frente eu andar ao contrário, muito será cobrado da gente. Então nós temos que olhar para nós, começar a esquecer um pouquinho. Eu ainda não estou curado, você está curado, Mário? Você está curado, Ana? Eu ainda não estou curado.
Porque se eu já estivesse curado, o Senhor já tinha me tomado. Eu ainda preciso aprender alguma coisa. Mas esses dois homens sabem muito da Escritura, usaram muito por exemplo, Moisés e o nosso amado irmão Paulo. Moisés, do resumo que eu tinha feito daquela paixão, de hoje, Moisés, ele se preocupa com o povo que ele amava muito. Então ele vai fazer o quê? Ele vai reunir o povo e vai falar da palavra, porque enquanto ele está vivo, ele tem aquela preocupação com o povo. E ele não sabe, depois, se ali, com ele vivo, o povo fazia o que fazia, ele imaginou, depois da minha morte. A mesma coisa no nosso amado Saul, Paulo, lá em 1 Coríntios 11, 28. Examine, pois, o homem a si mesmo. Sim. Uma palavra sábia. Então Sim. nós temos que nos examinar. O tempo todo. O tempo todo. No final do dia, você tem que examinar todos os seus atos, todas as suas palavras. Apresentar o Eterno. Aquilo que você acertou, você pede a Deus para continuar acertando. E naquilo que você errou, você pede a Deus para te dar força para vencer. É você que vence. É as suas atitudes. Mas por que isso? Porque o dia tem 24 horas. E dentro das 24 horas eu faço muita coisa que desagrada o Eterno. Perfeito? E você tem que pegar todas essas coisas, se arrepender delas e não praticar mais. É o que está falando hoje esse estudo, capítulo 30. Para alcançar a misericórdia eu tenho que mudar. Não é mudar as pessoas. Não é apontar o caminho para as pessoas. É uma atitude pessoal, Mário. Pessoal. Por isso que eu não fico preocupado. Cheguei para o irmão aqui na Beit e falei assim, olha, irmão, não sei quanto a voz. Eu e a minha casa, ou seja, eu e minha casa, esse tabernáculo aqui, serviremos ao Senhor. A pessoa falou, você me deixou triste. Te deixei triste por quê? Você não vai servir? Eu falo por mim, respondo por mim. Agora os outros é os outros. Você fez uma boa colocação. Porque se você fala, tem duas frases. Tem essa frase e tem a segunda frase. Essa frase, primeiro, eu e minha casa serviremos ao Eterno, a Deus. Não é minha família não, sou eu mesmo. É a pessoa, é você, Ana. Agora, quando eu falo, eu e minha família. Aí é outra história. Aí é outra história. Por quê? Porque se a minha família não servir, eu sou mentiroso. E eu não tenho como dizer isso. Eu não tenho como falar isso. E quando Moisés, ele faz o quê? Ele pega a escritura, como ele era um líder, apresenta, como um pai é um líder dentro de casa, ele apresenta os preceitos, como é que tem que andar, aquela coisa toda. Mas o caminhar é do filho. Moisés não está culpado por causa do povo, não. Moisés é culpado pelos erros que ele cometeu. O povo é o povo. A mulher dele, a irmã dele ficou leprosa. A culpa foi dela. Mas o que você falou sabiamente, o Eterno conhece o nosso coração. O Eterno conhece o nosso levantar, o nosso deitar. Ele conhece tudo, ele sabe tudo. Então o Eterno sabia a intenção de Moisés. Sim, sabia. Ele se preocupava com aquele povo. E um pai não se preocupa com o filho? E quando ele se preocupa, temos que nos preocupar conosco. Gente, eu, Mário, tenho que me preocupar comigo. Mário tem que se cuidar. Eu posso ter preocupação com meu filho como eu tenho. Ou você acha que eu acho legal ele não estar aqui agora? Ou você acha que eu acho legal a minha mãe estar lá, minha irmã estar lá e não estar aqui? Minha esposa hoje está lá ajudando aquela senhora que tem Alzheimer. Está fazendo caridade, hoje é Shabbat. Está lá fazendo caridade. Verdade. Não, é verdade. Está fazendo a obra do Eterno. Agora, eu te pergunto o seguinte. Eu tenho essa preocupação? Tenho. Mas a atitude é dela. A atitude é do meu filho e meus irmãos. Por exemplo, esse grupo que está aqui conosco. Se eles vêm ou não vêm, o problema é deles. A atitude é deles. Agora, eu não vou falar mentira aqui. Essa coisa fácil que o pessoal fica pregando, né? Que Jesus morreu pelos teus pecados e que acabou, você não precisa fazer mais nada. Não precisa? Não precisa? Não é isso que Yeshua falou. Yeshua falou, quem quiser vir após mim, negue-se a si mesmo. Você negue. Negue-se teu desejo, negue essa tua vaidade, essa tua soberba. Toma a sua cruz, ou seja, toma as consequências dos teus pecados. Siga-me. Ele nunca falou que ele já estava carregando a cruz do outro. Tem alguma passagem que ele fala que está carregando a sua cruz, mano?
Nenhum momento. Agora, ele mostra o caminho do perdão. Qual é o caminho do perdão que está escrito aqui na Torá? Arrependimento. Eu errei, me arrependi, vou pagar o preço do erro que cometi, mas eu vou alcançar a misericórdia. É o que está escrito aqui. Eu não sei aonde eles arrumaram essa ideia de que acabou ali. O sangue purificou isso. Não. Ninguém paga pelo pecado do outro. Quem perdoa é Deus. E eu não vejo Yeshua como Deus. Eu vejo ele como Messias, como um caminho, como a verdade, como a vida. Porque o caminho dele é de vida. Agora, quem quer ver ele como Deus, aí realmente ele vai perdoar o sangue dele. É um Deus que envelhece, é um Deus que morre. O Deus que eu creio, ele não morre. O Deus que eu creio, ele é poderoso. Ele está aqui, está em todos os lugares. Ele é único. Aí a gente quebra logo esse negócio de trindade que fica espalhando por aí. Não existe trindade, é unicidade. Deus, ponto. Eu só creio em Deus. E creio naquele que ele enviou, Yeshua. E creio nos profetas. Os irmãos estão entendendo o ponto de vista, irmão? Está conseguindo entender? Que eu não vou falar mentira aqui. Eu creio nos profetas, por enviado pelo Eterno. Eu creio que Moshe foi enviado pelo Eterno. Mas eu creio que Moshe é Deus, que Moshe tem poderes. Aí não. Eu sei que todo poder pertence ao Eterno. E ele pode delegar esse poder ao homem. O que você está falando, é tudo isso. Mas aí vai falar assim, mas lá em Ohana, em João 10:30, quando uma Mashiach fala assim, eu e o Pai somos um. Quando ele fala isso, eu e o Pai somos um, é que ele estava conectado com o Pai. Todo, com o Pai. Perfeito. Não é dizer que ele é Deus. Não. Ele estava conectado, fazendo a vontade, a ponto do fariseu chamar ele de servo de bom. Ele fala, não, bom é o Pai, está no céu. Ele está mostrando que Deus, existe Deus e que ele... É verdade. Então, o que acontece? Agora, eu pergunto o seguinte, qual é o altar que não é feito por mão de homem em que o Eterno está? Não é feito pela mão do homem que o Eterno está. Você sabe, Ana? Coração. Eu posso dizer que eu e o Pai somos um. Quando ele está aqui, ele sempre esteve aqui. Mas quando eu estou conectado com ele aqui. Por isso da circuncisão do coração. E Yeshua podia falar que o Pai era um mesmo, porque estavam conectados. Ana, eu tinha colocado assim, aonde está a circuncisão da mulher? Que o menino, né? Me perdoa, eu vou colocar. É físico. É o físico. É no físico do menino. E no físico da menina? Da menina, é o coração. Não, e do homem no coração. Não, mas do homem... Sim, mas do homem no coração. Aquilo ali tinha outros objetivos. Tanto do menino como da menina é o coração. Tem um montão de gente aí circuncidado, na genitália, e não tem um coração circuncidado ao Eterno. São ateu. Quantos judeu ateu tem por aí? Ateu, já peguei no meu táxi. Que não obedece a Torá, que não quer nem saber. Isso é um problema deles. O arrependimento é deles, o caminho é deles, eles vão se resolver com o Eterno. Problema deles. Aqui o Eterno está dizendo que até eles, quando se arrepender, seja aqui ou lá, o Senhor vai trazer de volta, vai tirar do exílio. Porque o lugar de sofrimento e tormento é o exílio, não é o inferno. Aí o pessoal traduziu para o inferno. Não, o pessoal traduziu para o inferno. É exílio, desterrar, como eu mostrei aqui. A tradução da palavra desterrado. E você vê que ela tem uma conexão jurídica também.
colocado em exílio. Isso é uma atitude política. Você exilar uma pessoa. E o Eterno exilou um povo, e não foi todo o povo, foi alguns do povo, porque continuou alguém lá na terra. Os que continuaram na terra têm um porquê que continuaram lá. E os que foram exilados têm um porquê de serem sido exilados. O templo ter caído tem um porquê. Não adianta botar a culpa nesse ou naquele, tem um porquê. E são esses porquês que muitas das vezes a gente fica se deixando levar, viu, Ana? Pela religião. A religião diz, é assim, é assado. Eu pergunto pela Torá. O que a Torá me diz? Você acabou de falar, tudo tem um significado, o porquê. Não, o porquê. Essa pandemia que está aí nos 4 cantos da terra, agora está surgindo... Está todo mundo exilado. Está surgindo, toma cuidado, Ana. A variante. Por quê? Como você falou, está lá em 2 Crônica 7:14, 7:13 e 14. Ana, sabe desligar isso? Deixa eu tocar. Mas olha só que coisa interessante. Então nós estamos falando aqui... Pode desligar. Olha só, nós estamos falando aqui da bênção, da maldição. Eu não estou falando aqui dos cultos afros. Eu não estou falando da maldição lançada por esse ou por aquele. Não. Então, eu não estou falando nada disso. O que eu estou falando aqui é o que a palavra está dizendo. E aqui nós praticamos a Torá como a Torá diz. Como a Torá diz. E não como eu quero ouvir. Não como os homens entenderam. Aqui não tem interpretação. Foi o Eterno que disse que ele propôs bênção e maldição. Como é que eu posso dizer que um homem pode te amaldiçoar, Ana? Uma religião pode te amaldiçoar? Mas eu estou aqui para aprender. Tá mesmo? Não é o Eterno que dá bênção e maldição. São a minha atitude, as nossas atitudes, que vai nos carregar. Bênção ou maldição. Não é o Eterno. Ele deixa. Ele te dá o livre, ele me dá o livre-arbítrio. Então, o meu livre-arbítrio, a minha escolha, é que vai carregar. Ou eu vou ter bênção, ou eu vou ter maldição. Se eu ficar na Qual foi a palavra? Se eu ficar na obediência, é bênção. A palavra do Eterno é bênção. Mas eu ficando na obediência, se vier uma maldição, é prova. É prova. Perfeito. Mas o que ele diz aqui? Eu te propus. Quem propôs foi o Eterno. Tem 2 caminhos aí, filho. Escolhe. Aqui está a lei, ó, a Torá. Segue ou não? Não foi ele que deu, ele propôs, ó. Esse caminho aqui é aqui, ó. Está aqui, as leis são essas. Agora você vai escolher o caminho que você quer. Eu te aconselho a seguir a obediência. Ainda aconselha. Agora é contigo. Se o Eterno faz isso conosco, como é que eu vou fazer diferente com as outras pessoas? Nós temos que aprender com o Eterno. Nós temos que ser imitador do Eterno. Como você disse, tanto é que ele fala, acho que é 30 dias ele fala, eu te proponho bênção, vida, morte, mal, escolhe. Ainda fala mais, vida, a bênção, escolhe. Pois é. Então vamos continuar lendo aqui para a gente ir mais profundo. E o Senhor teu Deus te porá... Pode ler? Que versículo? Verso 7. E o Senhor teu Deus te porá todas essas maldições sobre os teus inimigos, sobre aqueles que te tiverem odiado, perseguido. Tu te tornarás, pois, e obedecerás à voz do Senhor, o Senhor, e observarás todos os mandamentos que eu hoje te ordeno. O que ele está dizendo aqui? Todo mal, presta atenção, Ana, que isso é muito importante. Todo mal que as pessoas que se colocam como seu inimigo lançar contra ti, palavras, etc., o Eterno está dizendo que essa maldição cairá sobre ele. Porque ao invés de ele andar no caminho da obediência, ele está te amaldiçoando. Então, seja lá quem for líder, o que for, que amaldiçoar uma pessoa, ele está escolhendo o caminho da dor e do sofrimento. Então, mesmo que a pessoa te faça mal, nunca deseje mal a essa pessoa. Porque
porque aí você vai estar integralmente na posição com o Eterno. Quando Yeshua estava lá naquele madeiro, a pergunta que eu faço é o seguinte: estava todo mundo zombando dele. Qual foi a frase dele, Mário? Ele vai interceder para aquele povo. Qual foi a frase dele? Perdoa porque eles não sabem o que fazem. Ele perdoa? Perdoa. Yeshua perdoa? Perdoa. Não. Pai, não, ele manda o pai perdoar. Porque quem perdoa é o pai. Ah! Não, é verdade. A gente tem que entender a palavra. É isso. Muito cuidado. O que eu acabei de falar. É, por isso que eu estou te falando. Antes de falar, tem que pensar. Viu? Eu fui falar sem pensar. É. Como robô. É verdade. Como papagaio. Ó. Mas olha o que eu estava falando. Pai, perdoa porque não sabe o que faz. O que eu estou falando aqui? Se o seu inimigo vier contra ti, te amaldiçoando, tentando fazer o mal sobre ti, ele está transgredindo uma lei que é do Eterno. E ele vai sofrer as consequências daquela lei. Eu não preciso orar, ó Deus, dá ele aqui. Não, já está a lei ali. Como muitos ficam orando por aí, Senhor, retribui o mal dele com o mal que ele me fez. Não precisa. Isso é meninos na fé, que não tem entendimento da palavra. Eu tenho que andar no meu caminho. Pode estar acontecendo o que for à minha volta, eu tenho que manter minha posição íntegra diante de Deus. Está entendendo, Ana? Pode falar. A pessoa magoar a pessoa com a palavra. A gente pedindo perdão a Deus, Deus perdoa a gente. E aquela pessoa que a gente falou, Deus livra. É isso? O que eu estou dizendo é o seguinte: se uma pessoa te magoar, te maltratar, ela está transgredindo a Torá. Ela vai sofrer as consequências daquilo. Agora, quando Deus permite chegar isso em você, é para você usar a Torá a seu favor, ou seja, manter firme na posição, crendo no teu Deus e sem lançar nenhuma maldição contra aquela pessoa. Porque se aquela pessoa te amaldiçoar e você lançar uma maldição sobre ela, esta lei, a lei do Eterno, ela te tocará também. A espada dele vai cortar você e ela. Você entendeu? Por isso a gente não tem que entrar nas pilhas que lança sobre nós. Se estão falando mal de você, glorifica o Eterno e continua seguindo o teu caminho. Se estão chamando você disso, daquilo, o problema é deles. Fica na posição. Mas aí tem um detalhe também, que a pessoa primeiro vai falar, mas tem um detalhe. Yeshua, Mashiach, estava conectado diretamente, direto com o Eterno. Aí vamos ver o segundo, então. Estevão, aquele adolescente, ele vai usar, quando está sendo apedrejado, ele vai perdoar, porque eles também não sabem o que Com quem que ele aprendeu isso, Mário? Ele aprendeu isso com Deus. Com quem que ele aprendeu? Os apóstolos, inclusive, sabe do Yeshua? Pois é, ele leu aquilo, ele guardou naquilo e praticou. Ele guardou para escolher Deus. Não, é verdade. A diferença está aí. Então, volto a dizer, no convívio com as outras pessoas, se a pessoa está querendo te roubar, te matar, problema dela. Não pega a tua espada para ferir ela, não. Deixa ela, está na mão do Eterno. Ah, você é bobo. Não, isso é fé. Isso é emuná. Isso é reconhecer como Eterno, como dominando a tua vida. É você andar no centro da vontade dele. Você não precisa matar ninguém, você não precisa amaldiçoar ninguém, você não precisa fazer nada disso. Você tem que andar na tua posição. Deixa eles. Quem quiser falar, que fale. E vou dizer mais: todo aquele que levantar o calcanhar, ele se torna inimigo de Deus, porque ele está indo contra a palavra do Eterno. Então levantou lá um pseudo, porque profeta é uma coisa diferente, diferenciada. Um pseudo profeta e profetiza a maldição sobre a minha vida, problema dele. Posso dar pergunta? Pode. Temos que estar dentro da Torá. Sim, o tempo todo. A nossa bússola, o nosso guia. Sim, E a Torá fala, ama teu próximo como a ti mesmo. sim. Quando for amar teu próximo como a ti mesmo, não é aquela pessoa que só me faz o bem, mas a pessoa que me faz o mal, eu tenho que amar ela. Por quê? Porque é o mandamento do Eterno. Sim.
É o mandamento do Eterno. E além desse mandamento, não sou eu. E qual o benefício que te traz isso? O que acontece? Quando eu falo, como você disse muito bem, não desejar pagar o mal com o mal. Mas quando você paga o mal com o bem, a pessoa quer ter o mal e você quer o bem. E pede, pai, perdoa ele, porque não perdoou ele, porque não está fazendo isso. Você não vai pagar o mal com a pessoa, aquela pessoa. Quando fala isso, é muito mais profundo. Aquela pessoa que faz o mal ao teu filho, faz o mal à tua filha, deseja o mal. Você tem que saber. Mas para você fazer isso, para você fazer isso, você tem que estar no patamar, a tua imunidade tem que estar. Deixa eu falar uma coisa, Mário. Patamar, escada, todos que estão aqui na Terra têm algo que precisa ser melhorado. Não tem ninguém aqui. Mas na medida que você vai melhorando, você vai subindo cada degrau, ou não? Não é assim que Deus vê, isso aí é colocação de homens. Deus olha você de uma maneira, vou falar uma palavra aqui que vocês de repente nunca ouviram, ou vocês já ouviram, holisticamente, Ele te olha como um todo. Ele cuida de cada criatura e Ele dá o remédio para cada uma segundo a necessidade de cada um. Ele não faz acepção de pessoa, você alcançou o patamar tal, não. Você está na tua caminhada, o Eterno é contigo. Você também está, o outro irmão está na caminhada, o Eterno é com ele. Não importa o tempo que vai levar para ele alcançar a condição espiritual que o Eterno sabe que ele vai alcançar. Tem uns que vão passar pela dor, tem outros que não vão passar por aquele tipo de dor. Então não existe patamar. Todos os seres humanos estão na mão de Deus e Deus está trabalhando na vida de todo mundo. E Deus tem um projeto na vida de todos. Desde o cara mais espiritual que você conhece aqui na Terra, até o cara mais vil da Terra. Todos eles Deus tem um projeto. E o projeto de Deus não é falido. É isso que eu quero que entenda. Por isso quando começa, por exemplo, as pessoas falam assim, povo escolhido de Deus é fulano, é ciclano. Sabe o que significa isso? Preconceito. Os nazistas diziam que eles eram uma classe limpa. Preconceito racial. Quando eu digo que eu sou o povo escolhido de Deus, é um preconceito. Se o Eterno é Pai de todas as criaturas, e Ele diz na palavra dele que Ele não faz acepção, quando o pessoal diz que dessa religião aqui é escolhida, essa igreja aqui, a igreja, preconceito. E o Eterno não tem nada a ver com esses preconceitos humanos, porque são interpretações, por isso que eu estou dizendo, a Bíblia não é para ser interpretada, é para ser obedecida. Nada de ficar nessa interpretação, isso ali é o povo de Deus, aquilo ali é o povo... Não. A humanidade pertence a Deus. E se toda a humanidade está na mão de Deus, eu pergunto, quem é que pode tirar ela da mão dele? Se só existe um Deus. Aí tem lá na Índia lá o pessoal que crê em Krishna, tem um pessoal que crê em Buda, tem um pessoal que crê nisso, crê naquilo, tem outro que crê no bode, outro que crê na cobra, outro que... Isso é um problema de cada um. Tem uns que acham que Deus é um vulcão, outro acha que Deus é uma água, outro acha que Deus é uma energia, é problema deles. Cada um no seu cada um, dentro do seu entendimento. Mas eu posso afirmar que tanto aquele que acredita no bode, como aquele que acredita no vulcão, como o indígena que nunca ouviu falar da Torá, eles fazem parte da humanidade e pertencem a Deus. E Deus tem um projeto na vida de cada um deles. Se vão caminhar pelo caminho da dor, viu, Ana? É com o Eterno. Porque antes de cada um dos seres humanos, cada um da humanidade que nasceu, o Eterno já tinha um projeto na vida dele. Basta ver a palavra que ele dá para Jeremias. E essa palavra de Jeremias é para nós, é para todo ser humano. Como é que eu posso fazer distinção? Eu tenho que me preocupar, sim, com a minha vida, como eu trato as pessoas,
o meu relacionamento com Deus, o meu relacionamento aqui na Beit, entendeu? Nesta casa de oração, como eu trato as coisas dentro da minha casa, mas eu não posso interferir na vida de ninguém. Agora, outra questão, como está escrito aqui, a bênção e maldição foi proposta a toda a humanidade. As leis contidas na Torá é para toda a humanidade. Eu vou cortar aqui a minha cruz, né? Eu obedeço isso aqui, mas não obedeço esse resto aqui. Vai cortando a cruz. Porque queira ou não queira, tudo que aquela cruz tem de pesado, você vai ter que passar por ele. Tudo. Então, volto a afirmar, esse capítulo aqui é de uma profundidade muito grande. É para a gente parar de ficar questionando ou pensando em coisas que não há mais necessidade. Quais são as duas casas da palavra? Está escrito lá na Torá? As duas casas? Tá, Mário? Então, o profeta Jeremias está entendendo. É a Torá? E quando esse profeta Jeremias fala das duas casas, quais são as duas casas? É o norte e o sul? Fala Norte de e sul. Israel e Judá. Fala de Israel e Judá. De Israel, norte, Judá, o sul. Mas Judá não é Israel? Israel era um só. Calma aí. Israel era um só. Pois é. Uma divisão. Onde é que estão as duas casas? Hoje, historicamente falando, seria o judaísmo e o cristianismo. É? Isso é interpretação também. É? É. Não, porque vai ter... E o que eu estou falando norte e sul também é interpretação. Quando fala de Efraim, Israel também é interpretação. Eu não quero interpretação, Mário. Eu quero a Torá. Enquanto eu fico perdendo tempo com muitas interpretações, eu prefiro entrar no âmago da palavra, como nós estamos entrando aqui hoje. Mas quando fala de Israel, quando fala das duas tribos, quando fala, por quê? Não é um preconceito, não, Mário? Abraâmica, Sim. está espalhada, as descendências abraâmicas estão espalhadas pelos quatro cantos da terra. Foram espalhados pelos quatro cantos da terra. Eu não sei qual é a minha tribo. Eu não sei a que tribo eu pertenço. Eu sei que eu pertenço a um, é Deus. Isso, pronto. Acabou. Acabou, pronto. Todo ser humano. Isso. O africano, o asiático, o iglu, o hindu, qualquer um. É o povo, aquele não. A humanidade é o povo de Deus. Agora, quando a humanidade, aqueles que estão errando, se arrepender, ele vai trazer para o caminho que ele quer. Você entendeu isso, Mário? Eu acho que não cabe mais nem questionamento sobre isso. Porque não, a humanidade pertence ao eterno, pronto. E ele não escolheu. Quando ele diz que no meio de um povo ele escolhe um povo, é exatamente isso. Os caras que estão andando no caminho torto, desobedecendo, ele está no meio da humanidade, começou a desobedecer, aquele que ele diz que escolhe, ele não é que ele escolhe, é que as pessoas estão andando no caminho que vai ficar no meio do povo dele. E aqueles ali, quando se arrepender, volta, porque o caminho que o Eterno propôs para nós é a vida e a bênção. Não foi maldição. A maldição são consequências da desobediência. Então, quando fala o povo de Deus, é toda a humanidade. Eu não vejo um povo, eu vejo toda a humanidade. O neném que está nascendo agora, Deus já tem um propósito na vida dele. Deus já sabe o caminho que ele vai seguir. Então, eu não preciso ir atrás. O Eterno sabe trabalhar. Então, o Mário, o Roberto, seja lá quem for, não precisa fazer nada, a não ser se melhorar. Porque quando você melhora a sua vida, quando você faz o seu melhor, as coisas melhoram à sua volta. A paz não chega à humanidade porque alguém levantou uma bandeira branca dizendo paz.
A paz começa a habitar no meio da humanidade quando uma criatura começa a pensar na paz, viver a paz. Aí a paz, as outras pessoas vão começar a pensar, e aí todos aqueles ali vão formar um grupo que vai ser paz. Então, resumindo, o Mário tem que pensar, eu tenho que pensar no Mário. Sim. E que obra que eu vou apresentar ao Eterno? Essa obra. Porque o Mário veio aqui para a Terra para fazer uma obra no caráter do Mário. Eu vou ter que apresentar minhas obras ao Eterno? As obras é o Mário melhorar o seu caráter. Está aqui, se arrepender, vai alcançar misericórdia. Qual a dificuldade de entender isso, Mário? Não é para o outro, é para você. É para mim. E na minha cabeça, na minha concepção... Religiosa? Não, na minha concepção eu achava que eu, primeiro, eu e as pessoas que estão... Você faça o bem a elas. Faça o bem a elas. Isso também é mandamento. Faz caridade. Isso também é mandamento. Mas o caminhar dela é dela. Tem uma história do escorpião e o sapo. Já ouviu falar essa história? Não. O escorpião tinha que atravessar para o outro lado. Aí fala assim para o sapo: ô sapo, dá para você me atravessar para o outro lado? Aí o sapo diz assim: eu não, você é venenoso, você pode me picar e eu morrer. Morre eu e morre você lá no meio do rio. Aí o escorpião: não vou fazer isso não. Aí o sapo: não, o seu instinto animal é fazer isso. Não vou fazer isso não. Aí tanto que ele fala, o sapo: tá bom. Aí o sapo bota ele nas costas e começa a nadar para ir para o outro lado. Então, quando está chegando no meio, o escorpião vai e pica ele. Quando pica ele, aí o sapo fala: eu não falei que você ia me picar? Ele falou: essa é a minha natureza. Eu não posso mudar a natureza do outro. É o escorpião que tem que mudar a sua natureza. Não é eu que vou mudar teu caráter, Mário. É você que vai mudar. Aqui eu estou tirando bengalas. E estou tirando culpa da tua cabeça. O outro está andando assim porque eu não fiz isso, porque eu não preguei. Outro dia tinha uma irmã que estava em depressão porque ela queria falar do evangelho para uma pessoa, não conseguiu falar do evangelho. Aí veio os bandidos, mataram o cara, a mulher ficou em depressão. Mas o cara, ele estava no meio do movimento ruim porque ele queria estar, porque ele queria ganhar dinheiro, queria ter poder ali, e morreu. E mesmo que ela fale, ele poderia morrer. Ou não. Mas ele também, ali no meio do negócio, já viu várias pessoas indo para a igreja, ou indo para um centro, seja lá para onde fosse, para a igreja católica. Mas ela, não é ela que vai fazer. Como eu estou falando aqui, o Eterno tem um projeto sobre cada vida. Ele, de repente, vai aprender lá no ranger de dente. Quando você começa a desvincular uma vida assim tão material, de ser materialista, você começa a olhar a coisa mais à frente. O projeto de Deus na sua vida, Ana, é infalível. É infalível. Não importa o tempo. Se para o Mário leva 10 anos e você leva 100 anos, é infalível. O mesmo progresso que você conseguiu é o mesmo processo que você conseguiu. Você está entendendo? Deus é perfeito, a obra dele é perfeita. A gente que fica querendo ajudar e a gente olhando na nossa ótica materialista. Por isso o apóstolo Paulo, com muita autoridade, falou: os espirituais discernem as coisas espirituais, os materiais não discernem e não conseguem nem discernir os espirituais. Então vamos começar a trazer essa palavra para mim, para nós. Fica preocupado, viu, Mário? Tem que falar para esse, para aquele. Não. Nem que a tua mulher, não. Tem um culto lá. Se quiser vir, vem. Se não quiser, amém. Aqui estava cheio, não estava? Aí o pessoal quer que eu fale o que eles querem ouvir. Eu não, vou falar o que a palavra manda dizer. E pode ser que alguém venha escutar isso aqui e ficar indignado com a minha pessoa. Eu não estou preocupado. Porque ela vai examinar a Escritura para ver se é o que eu estou falando está aqui. Eu não estou botando uma interpretação que está escrito aqui.
E eu botei aqui a tradução, não botei a tradução aqui? Eu procurei a tradução da palavra desterrar para poder entender o versículo. E eu pude ver a profundidade que é dentro daquilo que eu estou falando há algum tempo aqui, entendeu? Algum tempo, e a gente fica perdendo tempo repetindo a mesma coisa o tempo todo. A gente tem que começar a andar para frente, porque tem muito mais revelação dentro da palavra que a gente possa imaginar. Só que as pessoas ficam dando volta no mesmo assunto, e o Eterno quer revelar coisas grandes e ocultas que a gente não sabe ainda. Vou dar continuidade aqui. Aí diz assim: então o Senhor teu Deus te fará prosperar grandemente em todas as obras das tuas mãos, no fruto do teu ventre, no fruto dos teus animais, no fruto do teu solo, porquanto o Senhor tornará a alegrar-se em ti, para te fazer bem, como se alegrou em teus pais, quando obedeceres à voz do Senhor teu Deus, guardando os seus mandamentos e os seus estatutos, escritos neste livro da lei, quando te converteres ao Senhor teu Deus de todo o teu coração e de toda a tua alma. Então está dizendo aqui o quê? O Senhor vai se alegrar? Não, você vai ter vida abundante. E Deus te criou para ter vida abundante. Aí fica as pessoas falando, vem para cá, que aqui você vai ter a sua vida abundante. Como é que a pessoa pode ter uma vida abundante, Ana, se não houve mudança do caráter dela? Se ela não está andando conforme a Torá manda. E essa voz do Eterno, Mário, é a voz do homem falando para mim? É isso? É o homem falando para mim? Não. A voz do Eterno está nesses ensinamentos que ele está falando aqui. Toda vez que você abre a Bíblia para ler, você está ouvindo a voz de Deus. Quando Deus está falando, instruindo a Torá para a gente, seja através de Moisés, seja através de Josué, seja através de um dos profetas, seja através de quem quer que seja. Se tiver alguém aqui falando das Escrituras, como a Escritura está dizendo, é profeta. É a voz de Deus falando. Agora, quando ele começa a interpretar, já não é a voz de Deus, é a voz do homem. Então, nós temos que ter muito cuidado, Ana, de às vezes achar que a voz do homem é a voz de Deus. Como muitos religiosos ficam dizendo, a igreja é a voz de Deus. Não teve muito falando isso? Hã? É verdade. E hoje tem alguém falando assim? Tem ou não tem? Quando você entra nas religiões, o homem diz, olha, esse grupo de pessoas é a voz de Deus. Que voz de Deus? Interpretando? Qual é o homem que chegou na mente de Deus? Nenhum. Qual homem que tem capacidade? Nenhum. Aí eu pergunto, aí as pessoas acreditam, não, aquele homem ali é homem de Deus, fala de Deus. Não, só é a voz de Deus quando está na palavra. Saiu, não é. Você entendeu, Ana? Se eu estiver dando a minha interpretação, não é a voz de Deus, é a minha. Mas quando eu estou falando da palavra, estou mostrando aqui o que está aqui, é a palavra que está dizendo, então é a voz de Deus. A essa voz você ouve. Aí fica um montão de gente pegando um montão de coisa, dizendo que é Deus e não é Deus. Criando um mandamento, dizendo que foi Deus que mandou e não foi Deus que mandou. Eu posso falar das festas. Quais foram as festas ordenadas por Deus? Está aqui em Levítico 23. Qual é a comida que eu posso e que não posso comer? Está aqui em Levítico 11. Então eu não preciso. Se eu quero ouvir a voz de Deus, eu obedeço essa voz. Aí quem não está obedecendo, não, na minha interpretação, a sua interpretação, fica com ela. Quer comer, coma, quer fazer isso, faz. Quer celebrar o que Deus não mandou celebrar e dizer que é religioso, que é de Deus, faça. Está entendendo, Ana? Eu não estou nem um pouco preocupado com isso. Se a pessoa me chamar lá para a festa, eu até vou. Não tem problema algum. Vocês estão entendendo? Se eu tiver tempo, não tiver nada a fazer, vou lá na festa deles lá. Está entendendo? Problema deles. Eu só não vou entrar numa coisa que vai contra totalmente aquilo que eu creio. Ah, essa aqui é uma festa de Deus. Pois é. Isso ali também é. Vou dar um exemplo. O dia disso, o dia daquilo, para mim não me faz a cabeça.
não me faz a cabeça. Amém? Então, vamos continuar aqui. Agora vamos falar sobre vida e morte. Amém, Mário? Está aqui, ó. Porque este mandamento que eu hoje te ordeno, não te é difícil demais, e nem tampouco está longe de ti. Não está no céu, para dizeres, quem subirá por nós ao céu, e nolo trará, e nolo fará ouvir, para que o cumpramos. E nem está além do mar, para dizeres, quem passará por nós além do mar, e nolo trará, e nolo fará ouvir, para que o cumpramos. Olha as perguntas, hein? Mas a palavra está muito perto de ti, na tua boca, no teu coração, para cumprires. Vê que hoje te propus diante de ti vida e o bem, morte e o mal. Se guardares o mandamento que eu hoje te ordeno, de amar o Senhor teu Deus e de andar nos seus caminhos, e guardar os seus mandamentos e os seus estatutos e os seus preceitos, então viverás e te multiplicarás, e o Senhor teu Deus te abençoará na terra em que estás entrando para possuires. Mas se o teu coração se desviar, não quiseres ouvir e fores seduzido para adorar outros deuses e os servires, declaro-te hoje que certamente perecerás e não prolongarás os dias na terra para entrar na qual estás passando o Jordão a fim de possuires. O céu, a terra, tomo hoje por testemunha contra ti, de que te propus diante de ti a vida e a morte, a bênção e a maldição. Escolhe, pois, a vida, para que vivas tu e a tua descendência, amando ao Senhor teu Deus, obedecendo a sua voz e te apegando a Ele, pois Ele é a tua vida e prolongamento dos teus dias, e para que habites na terra que o Senhor prometeu com juramento a teus pais, Abraão, Isaque, Jacó, que lhes daria. Você prestou atenção aqui, Mário, da vida e da morte? O que é a vida? A obediência. O que é a morte? A desobediência. É quando você se afasta. Mas aqui é bem tranquilo, obedeça às suas virtudes, obedeça os seus mandamentos. Mandamento. Obedecer os seus mandamentos. Agora eu vou fazer aquela pergunta que você me fez. Ah, mas eu tenho que falar para fulano ali? Eu tenho que falar para fulano? Porque eu vou me sentir culpado. Eu preciso até ela falar. Eu preciso pregar essa palavra. E eu disse que não. Agora eu vou te mostrar biblicamente por que não. Posso? Biblicamente? Então vai aqui, ó. Volta aí. Verso 14. Olha o que diz. Mas a palavra está muito perto de ti, na tua boca, no teu coração para cumprir. Onde está a palavra do Eterno, Mário? Está perto da pessoa. Está onde, Mário? Quando a pessoa nasce, já está dentro, Mário. O que você precisa falar com a pessoa? Hein, Ana? Eu estou mostrando a Torá aqui, ó. Está dentro. Agora, a palavra está dentro dela. Se a palavra ressoar de maneira positiva, ela vai vir para a casa do Eterno. Se não, meu amigo, não adianta. Ela é obstinada de coração a andar no caminho torto. E aí, Mara, sua palavra surtiu com efeito? Agora, ela vendo o teu exemplo, o Eterno vai trazer à tona aquela palavra dentro dela e ela vai tomar um posicionamento para a casa dele. Baruch Hashem? Acabou a dúvida? Ou vamos continuar na religiosidade, que eu tenho
que eu tenho que converter todo mundo. Eu tenho que me converter. O tempo todo o Eterno está falando para mim me converter, para o homem se converter, para o homem olhar para si, para o homem mudar o seu caminho, para o homem, Roberto. Mas eu não estou botando, eu estou Lê o 14, hein? Não, eu estou falando, por exemplo, quando eu comecei aqui contigo, eu estou 2 anos e pouco aqui contigo. Sim, sim. E fiquei mais de 20 anos. Esquece isso aí, mano. Mais de 20 anos lá no sistema. Quando você falava aquilo para mim, sai de Babilônia, Sim. eu ia lá para o terraço, eu ficava, eu falava cheio, eu falava Deus, eu falava, Deus, me mostra o caminho, Me dá um sinal. me dá um sinal. Eu usava muito essa expressão, me dá um sinal. Me dá um sinal, me dá um sinal. Então hoje eu sei que é a palavra. A palavra. E a palavra estava ali comigo. E era a palavra. E onde está todo o conhecimento? Mas o Mário estava na interpretação do homem. E onde está toda a palavra do Eterno? Torá? Não, no teu coração. A Torá está todinha dentro. Ela está meio confusa por causa da matéria. Por isso que diz que até o louco encontraria o caminho do céu. Louco. O cara que tem a mente, sabe aquele debilóide que não pensa em nada? Até esse encontra. Porque a Torá está dentro dele. E ele está daquele jeito e Deus sabe por quê. Ponto. Não vamos ensinar Deus a trabalhar. Então, isso tudo é história. Só depende de cada um. Só depende de cada um da pessoa. E como foi dito aqui, a Torá está dentro de cada um de nós. Sim, não é eu que estou falando. Leia o verso 14. A Torá está dentro de cada um de nós. A palavra está perto de você. Leia aí. Ó, começa no verso 11 até o 14. Pode ler aí. Você aprender mesmo. Pode ler, Mário. Lê alto. 11. Pois esta mitvot, pois este mandamento que hoje entrego a vocês, não é muito difícil. Não está fora do seu alcance. 12. Ela não está no Shamaim, ela não está no céu. Para Dizeres. Para que possamos obedecer. Aqui é pergunta. Da mesma forma, ela não está além do mar, para que vocês precisem perguntar: quem atravessará o mar? Por contrário, quem atravessará o mar por nós? Atrará até nós e nós fará ouvi-la, para que lhes possamos obedecer. Portanto, vocês podem praticá-lo. Continua. 15. Vejam, eu apresento a vocês hoje, por um lado, amém? Adonai seu Elohim, Adonai seu Deus. Sigam os seus caminhos e obedeçam as suas mitvot, e obedeçam os seus mandamentos. Essa tradução tua aí está um pouco diferente, mas aqui na minha está no verso 14 dizendo: mas a palavra está muito perto de ti, na tua boca, no teu coração, para cumprir. 14. A sua tem uma interpretação que esse versículo deve estar mais à frente e mais para lá. Mas essa colocação aqui está no coração. Até os rabinos falam que quando você está no ventre, o anjo está ensinando a Torá, e quando você está perto de nascer, ele toca no seu lábio para você esquecer, quando você nascer, para você vai estudar a Torá para relembrar. Isso é a história dos rabinos. Essa aqui na tradução judaica aqui, está assim o 14. Ao contrário, a palavra está bem perto de vocês, em sua boca e em seu coração. Acabou, é o que está escrito aqui. Então, volta a dizer, eu não tenho que chegar para os outros, está dentro dele a palavra. Toda a Torá está lá. Essa palavra aqui, quando eu leio, estudo, é para relembrar, para avivá-la dentro de mim, para me praticar. Então não tem que eu chegar lá para a pessoa e dizer, ela vendo a tua obra, e ela vai ver porque a Torá está dentro dela,
e o Eterno pode fazer lembrar da Torá, e ela vai ver que aquele ali é o caminho, ela vai vir para o Eterno, ela vai se arrepender e vai começar. Posso fazer uma pergunta? Como está escrito na palavra, pode dois cegos se guiar um? Não. Eles vão cair no abismo. Sim, Quando ambos. fala dois cegos se guiar, a pessoa está conduzindo outros lá para o abismo. Sim. O Mário vai deixar eles cair no abismo? Mas é o Mário que vai guiar eles? O Mário enxerga? Está difícil para você entender esse verso 14, Mário. Está difícil para você entender. Eu afirmei já umas 3 ou 4 vezes que a Torá está dentro de cada criatura que nasceu agora. E que a leitura disso aqui vai fazer ela lembrar. A vida dela, ela vendo as outras pessoas e vivenciando no sistema, vai lembrar aqueles versículos lá e a Torá, e ela vai automaticamente, como o Eterno quer, ela vai caminhar. Agora, a dureza do coração leva ela para a dor ou para a bênção. Está difícil, mas não entender isso? Que você vai dar conta só de você? E que o projeto, a obra que você tem que apresentar ao Eterno é você? Não é o tijolo que você botou na igreja, ou na Beit, não é aquela caridade que você fez, não é o dinheiro que você investiu aqui e ali. A obra é o caráter do Mário. O Mário se arrepender de tudo errado que fez e que tem feito, para andar na luz como o Eterno está na luz. Não é aquele, né? O torcedor religioso, né? Você está como torcedor. Você só fica vendo o defeito de bem, se não quer ver a trava que está no meu olho. Eu estou te apresentando a Torá aqui. E a Torá está dizendo para você o seguinte: eu estou dentro de você. Aí quando eu falei para você ler 10 vezes, você ficou agitado, você lembra? Pois é. Eu não estou gostando. Mas por que eu falei para ler 10 vezes? Para relembrar. Não, mas está certo. Mas eu gostei de entender isso hoje. Mas tu estava certo. E você ainda está custando de entender isso aqui. Chega em casa, leia 10 vezes, 20 vezes. Do verso 11 ao 14. Para você entender e tirar da sua mente, definitivamente, que é você que vai mostrar o caminho para a pessoa. Porque a Torá está dentro dela. E aqui não está falando que a Torá está dentro do judeu, não. Está dentro de toda a humanidade. E o apóstolo Paulo diz assim, ó, tem pessoas que mesmo sem ser judeu, eles praticam a Torá. Tem pessoas que não conhecem as Escrituras, mas elas vivem mais as Escrituras do que aquele que conhece. Está escrito também na Brit Hadashah. Como é que elas praticam se não conhecem? Como é que o indígena lá pratica se não conhece? Como é que o cara lá no final do mundo, lá que ninguém chegou lá e pratica sem conhecer? E a pergunta que é feita, que quem subirá ao céu? Ou quem vai além do mar para nos ensinar? A pergunta. Ele fala espiritualmente e ele fala materialmente. Quando o Eterno diz ali da bênção e maldição, é proposta não somente materialmente, que nós estamos aqui, como espiritualmente, quando nós morrermos, deixarmos o corpo aqui na terra e seguirmos nossa viagem. Amém? Vê que dificuldade? Temos 10 minutos aqui. E eu penso que o 30 nós conseguimos falar tudo que tinha que falar sobre esse capítulo. Concorda comigo? Então nós vamos encerrar, agradecer a Deus, né, que aquele que ouvir esse áudio possa aprender e possa questionar e possa trazer à luz a Torá que está dentro dele. Que o Eterno possa abençoar cada um deles por amor do nome dele.